Eu vou ensinar para vocês como que se cria uma doutrina falsa isolando um ou dois versículos na Bíblia. Vamos lá? Existe uma coisa chamada coerência textual. O que é coerência textual? Você pega toda a história completa e você interpreta a toda a história completa. Quando você isola, é igual a telefone sem fio. Quando você conta uma história um cara e o cara lá na frente a história já é outra. Então é a mesma coisa quando você isola um texto e isola um versículo. Bom, desde 1551, quando Robert Stephens dividiu a Bíblia, começou a divisão da Bíblia em versículos, se concluiu em 1555, publicada em Genebra, na Suíça, em 1560. A partir dali, abriu a porteira para esse meio mundo de interpretações teológicas que existe hoje nas igrejas. Por quê? Porque as igrejas isolam o versículo, criam uma doutrina em cima daquele versículo, sem analisar toda a história e todo o contexto. É o que acontece no livro lá de o profeta Malaquias, no capítulo 3. Você nunca vai ver numa igreja, eles lêem o capítulo 2, que fala que os sacerdotes eram ladrão, que estava roubando o povo, junto com os líderes. Eles nunca vão ler isso daí. Eles nunca vão pegar Malaquias capítulo 3 inteiro, ler para vocês na igreja, mostrando que no versículo 5, os sacerdotes estavam privando o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. Por quê? Porque lá em Deuteronômio, no capítulo 14, e começar do versículo 22 até o 29, fala de uma das partes da lei do dízimo. Quem deveria receber esse dízimo, que seria 4 pessoas, o sacerdote, e é bem explícito lá, não pode ter nenhuma propriedade no nome, ou seja, não tinha parte na herança com seus irmãos. A viúva, o órfão e o estrangeiro com necessidade nas suas terras. Aí o engraçado é que lá em Malaquias 3 e 5 não faz menção ao sacerdote. Por que não faz? Porque era justamente estes que estavam roubando. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho aí. Então, senhoras e senhores, é muito fácil você abrir uma igreja hoje, né, fazer um registro, isolar um versículo e criar uma doutrina, como o caso da igreja do véu, que só se apega a um único versículo, a única passagem, e tá posta ali a passagem do véu e acabou. Criou-se uma doutrina, criou-se uma verdade absoluta. Como é muito fácil, eu vou mostrar para vocês a incoerência, o que nenhuma igreja mostra. Sabe por quê? Porque eles são hipócritas. Enquanto eles exigem do povo dízimo, sabe o que acontece? Muitos pastores tiram férias em Dubai, tiram férias na Disney. Tô falando dos cabeças do livro. Não tô falando dos pastorzinhos bucha de canhão lá da ponta, não. Esses aí são manipulados para manipular outra massa, para sustentar a hierarquia lá em cima. Senhores, é uma pirâmide, sim, igualzinho uma pirâmide financeira. Chamo de pirâmide religiosa. E tô ansioso para um dia ter uma CPI do sistema religioso. Aí tu vai ver a desgraça. Vamos lá para os textos? Malaquias capítulo 3 e versículo 5. Olha o que diz: e chegar-me-ei a vós para juízo, e sereis uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, que tá cheio de profeta da casa de Deus, e contra os que defraudam o jornaleiro, que é o mensageiro, e pervertem, vamos contar, o direito, primeiro, viúva, o direito de quem? Órfão, o direito do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos lá agora para Deuteronômio, capítulo 14, eu vou começar do 22, que vai falar sobre o dízimo, uma das leis do dízimo. Aí eu vou lá no verso 29, eu aconselho vocês lerem toda a lei do dízimo, porque aqui vai dizer que não era dinheiro, era alimento, certo? E aqui vai dizer que você podia comprar vinho, bebida forte, você podia fazer o que a tua alma pedir, desde que você fizesse com os teus ali perante o Senhor. Vamos pro 29. Então virá, vamos contar, gente, o levita, pois nem parte nem herança tem contigo. É o que acontece hoje. Tem pastores aí que tem jatinho, tem cobertura de luxo, tem pastores aí que tem iate, tem pastores que tá cheio, fazendas e fazendas em cima de fazendas. É o que acontece hoje. Essa lei é para judeu e eles não podiam ter nada no nome.
certo? E aí, ó, primeiro, vamos lá, vamos de novo. Então, levita é 1, o estrangeiro é 2, o órfão e a viúva, 4, que estão dentro das tuas portas e comerão, fartar-se-ão perante o Senhor teu Deus. Te abençoe em toda a obra das tuas mãos, que fizeres. Aí, ó, 4, certo? Aí eu vou voltar de novo lá em Malaquias pra gente revisar o texto novamente. 3, eu vou falar do 5. Sabe por que teu pastor nunca vai ler todo o capítulo inteiro? E piorou o 2, porque o 2 vai falar, é só lapada nos sacerdotes, certo? Piorou. Porque ele vai revelar pra você que isso aqui foi escrito para sacerdote ladrão, para ladrão, e não pro povo. Sabe por que aqui? Lá em, olha lá, Deuteronômio 14 e o 29 tem 4 na lista. Por que aqui só tem 3, gente? Vai lá pro final do versículo 5. Pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. Cadê o sacerdote aqui nessa listagem de texto? Sabe por que não tem? Porque o profeta estava falando para sacerdote, ladrões que estavam roubando, sugando a gordura das suas ovelhas. E se vocês foram ler o capítulo 2, eu aconselho vocês lerem na linguagem de hoje, senão vocês não vão entender nada, tá? Aqui tá tudo polida, vocês não vão entender nada. Mas lá no versículo 1 diz assim, ó: e agora, ó sacerdotes, esse mandamento vos toca a vós. É para sacerdote que o Criador estava falando lá, o Deus dos judeus, junto com o profeta. Para sacerdote, ladrões.